Bom dia, pessoal! Estamos aqui para o primeiro podcast Entre Insights e Cafés e hoje eu trouxe aqui minha amiga Ana Clara para falarmos sobre um assunto muito importante, que é quem é você sem o algoritmo? Se eu fosse te fazer essa pergunta, Ana Clara, quem seria você sem esse algoritmo? Eu acho interessante primeiro a gente entrar no quesito de algoritmo, né? O que seria um algoritmo? O algoritmo, ele geralmente, ele direciona ali, é como se ele fosse um GPS de escolhas que nós temos que fazer na vida, né? E eu acredito que dentro de cada um existe um algoritmo, por conta dos gostos, das decisões, né? Dos valores. Eu acredito que o ser humano sem um algoritmo, tanto interno quanto externo, não existe. E você nesse contexto? Quem seria? Em que questão Do de algoritmo. Sem o algoritmo, quem é Ana Clara? Foi que nem eu acabei de explicar. Eu acredito que não existe uma pessoa sem algoritmo, porque o algoritmo ele vai entrar ali muito nos valores, no que você gosta, nas suas preferências. Então, assim, existe o algoritmo externo, né, que é aquele algoritmo ali hoje que a gente fala muito da internet, das coisas em que a gente assiste, que aparece, que volta muito pra gente, e tem também das nossas questões internas, que são as nossas preferências, os nossos gostos, entende? Eu gosto muito de falar que, por exemplo, quando a gente tá na rede social, no Instagram, e tá vendo um vídeo ali, eu gosto de treinar, então eu vou e vejo um vídeo de treinar, e vou rolando, 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 e aí do nada aparece um vídeo engraçado, e eu saio do Instagram, saio, largo o celular. Quando eu volto novamente pro Instagram, ele já retira aquilo que você não gosta mais e aí volta pros vídeos de treinar. Então acaba que também isso fica no automático, né? E o quanto que a gente está vivendo nesse automatismo digital. O quanto que o algoritmo, ele também coordena nossas vidas, né? E acaba que... Sim, sim, tem uma grande influência, que nem você falou mesmo, por conta do algoritmo, né? Que vão aparecer mais do mesmo. Vai estar sempre aparecendo mais daquela preferência que você tem ali. Isso, de uma certa forma, pode influenciar, sim, nas suas decisões, em como você enxerga o mundo, né? E o quanto que você acha que isso também define o nosso pensamento, os nossos sentimentos? Você acha que a gente consegue ter um controle sobre isso? Sim, Em que eu sentido? acredito que em todos, né? Quando a gente sai do automatismo, quando você sai daquele automático ali, é onde você toma as rédeas, é onde você tem um controle. Você até olha, você até procura pelas suas preferências, mas pelo fato de você estar ali no consciente, no aqui e agora, Uhum. né? Você não se deixa levar por aquele algoritmo ali já codificado, E se a entende? gente for pensar agora na primeira infância, onde que entraria o algoritmo? Porque se a gente for parar para pensar, as crianças hoje em dia, a primeira coisa que o pai faz, toma aqui, meu filho, o celular. Não é como antes que tinham que, meu filho vai lá brincar na rua, vai se machucar, que trabalha também uma coordenação motora. Como que a gente vê a criança hoje em dia? Porque eu vejo muito que os pais, a primeira coisa que faz é entregar um celular, ou não, eu vou botar meu filho ali na internet. Quem é essa criança que tá vindo hoje? Quem é essa criança? Ela tem uma essência, será? Ou será que é esse algoritmo que define ela? Como que a gente vê isso também, né? Porque acaba que é um automático que vai indo, e aí depois? Interessante esse seu posicionamento. Por quê? Essa sua pergunta, né? Essa sua colocação. Porque ali, vamos supor, no contexto onde não tem tanta influência da tecnologia, das redes sociais, esse algoritmo dessa criança seriam realmente essas vivências, né? Ali, vivências com a família nuclear, com os avós, aquilo ali faria, como é que se diz? Aquilo ali montaria o algoritmo da criança. Porém, hoje, com essa questão da internet, né, de toda essa influência das crianças já nascerem e já ter esse acesso ali de imediato à internet, às redes sociais, né, inclusive o YouTube mesmo, que eu acredito que a maioria das crianças começam por ali assistindo vídeos curtos, aquilo ali influencia de uma outra forma. E o quanto é que se a gente for parar até para fazer uma comparação, tá? A gente for falar da infância, da adolescência e do adulto, eu vejo que é uma criança que ela não tá descobrindo mais o mundo como antes, porque antes o interesse da criança, vou pegar a panela aqui para bater, eu vou conhecer, vou sentir de fato o que que eu tô tocando, mas hoje eu vejo que a criança ela fica centrada por horas e horas naquela tela, não sai daquilo ali, um adolescente que muitas vezes
ou tá frustrado, vai pra internet, se expõe na internet. Muitas vezes o pai não sabe o que é que tá acontecendo. Inclusive aquela série Adolescência, ela mostra muito isso, né? Então, até que ponto também a gente tá chegando? Porque, por exemplo, um adulto que também, se for parar pra pensar, tá ali na rotina do dia a dia, tá vivendo no automático, chega em casa, fica ali no celular, não sabe mais o que que tá vivendo, do que gosta. Não, eu vou ficar aqui no celular porque é o que me acalma, é uma fuga também, vamos dizer assim, e acaba que fica aquilo ali. E onde é que as pessoas estão, né? Porque o adulto fala, não, tá tudo bem, tá tudo certo, tudo tranquilo, tô trabalhando, mas a gente sabe que não tá tudo bem, que aquele adolescente tá pedindo socorro, que aquela criança não tá se desenvolvendo como a gente gostaria que está, e um adulto que tá tudo bem, mas no final, afinal de contas, será que tá mesmo tudo bem? Como é que nosso cérebro tá respondendo a esse tanto de estímulos, sabe? Uhum. Inclusive, aí na sua fala me trouxe uma reflexão, né? O que de tudo isso não chega a ser um vício? Que a gente começa a avaliar a frequência e a intensidade. Porque, ok, a criança ou o adulto, ele ter aquele momento ali para ele tirar, para ele interagir ali nas Sim. redes sociais e tudo mais. Mas até que ponto isso não caracteriza um vício, né? Que isso se torna até prejudicial. De você chegar ali do trabalho, de você estar ali o tempo inteiro ali tendo essa necessidade de estar ali com o telefone, de estar ali interagindo nas redes sociais, né? Então eu acho interessante a gente avaliar isso, porque tem-se um prejuízo com o Uhum. vício. E aí, quando a gente entra nesse ponto de vício, porque acaba que também se torna um prazer imediato. Que aí é o que a gente fala muito hoje em dia da recompensa imediata. Como que o meu cérebro está respondendo a isso? Como que está a minha dopamina lá no cérebro? Porque quando a gente fala de uma recompensa imediata, que é isso que não a rede social, né? Mas o algoritmo vem trazer também, baseado em tudo que a gente gosta, a gente tá lá rolando o vídeo, às vezes a gente para na metade, eu mesma, às vezes estou lá, paro na metade do vídeo, esse vídeo aqui tá chato, vou passar para o próximo vídeo. Então, quanto mais a gente faz isso, mais ele vai saber, vamos dizer assim, quem somos nós. O que que nós sentimos, o que que nós pensamos. Mas, na verdade, se a gente parar para pensar, será que a gente sabe mesmo o que que a gente pensa, o que que a gente sente? Porque a partir do momento que um algoritmo está controlando as nossas vivências, será que a gente se observa nesse mundo, né? Igual, quando eu pergunto pra você, tá, Ana Clara, mas quem é você sem esse algoritmo? Tem uma Ana Clara aí além disso? Uma Ana Clara que é humana, uma Ana Clara que tem seus valores, que tem as suas crenças, que tem os seus gostos, mas qual o problema dessa recompensa imediata a longo prazo? Eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, sabe? Sim, e é justamente isso. Se você for avaliar o ciclo do vício, o vício é justamente isso. É aquela recompensa imediata ali, a liberação de dopamina, isso falando voltado às redes sociais e à internet. É aquela liberação de dopamina instantânea ali, que ele vai liberando a dopamina, e o que que vai fazendo aumentar a frequência? É porque determinado tempo libera uma quantidade de dopamina, então você já vai, aquilo ali seu organismo já vai se adaptando, então você quer sempre mais, então vai aumentando as horas de exposição, de acesso ali às redes sociais, né, e à internet, que a partir disso daqui é montado o seu algoritmo, porque quanto mais tempo você passa, Uhum. ali o algoritmo está avaliando o que é que ela gosta. Então ele vai te apresentando cada vez mais assuntos semelhantes e parecidos ali relacionados a isso. E é muito um prazer imediato, e o que me preocupa é até que ponto as pessoas vão lidar, por exemplo, com uma resolução de problema ou com uma frustração. Porque se a gente for parar para pensar, é como que eu gosto de falar muito para os meus pacientes, é como se fosse uma linha reta e tem o início e a chegada. A gente, esse prazer imediato vem, a gente quer mais, 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 e quando chega no meio do processo, e aí, o que que a gente vai fazer? A gente está muito focado no final e nunca no processo, né? Acaba que o processo também virou uma palavra, não, é um processo, vai, faz aí que tá tudo bem. Isso é muito real, porque as coisas são o processo. Eu vou malhar sei lá, vou malhar o mês todo. E aí, durante esse mês todo, eu não fui 5 dias. Nossa, não malhei esses 5 dias. Sou horrível, não me esforcei o suficiente. Tá, mas e aquele processo? Olha o tanto de dia que você foi. Você não foi 5 dias e o resto, né? Sei lá, os outros 25 dias que você foi. Então acaba que
esse prazer imediato também faz com que até interfere no nosso social, no nosso prazer do dia a dia. Por quê? Porque a gente quer sempre uma recompensa imediata. E é justamente isso que eu acho que o algoritmo traz. E eu acho que é muito um problema também, dessa recompensa imediata a longo prazo, né? Porque a gente também não consegue reconhecer muitas vezes esse processo interno nosso, sabe? Uhum. Inclusive, você falou aí uma coisa que eu acho que se enquadra bem na disciplina, né? Eu começo fazendo uma coisa porque eu tô lá naquele pico e se eu não tenho disciplina eu não consigo manter, Uhum. né? Entra tanto na disciplina quanto na motivação. Perfeito. Você acha que Porque, existe disciplina sem motivação? sim, motivação é o motivo da ação. Disciplina é você fazer mesmo estando com vontade ou não. Uhum. Então, assim, tem uma diferença. Mas o que você acha de, por exemplo, a motivação ela também está muito ligada ao que a gente acredita, à crença do que nós somos, aquilo ali vai me motivar, vai me fazer bem. Por exemplo, como que você vê isso também? Porque eu vejo que tem uma disciplina, mas ao mesmo tempo, para eu ter aquela disciplina, eu preciso me motivar. Ah, por exemplo, eu quero me formar. Para eu me formar, eu tenho que ter um objetivo. Sim, aí é Então, um objetivo. você acha que a disciplina está linkada com a motivação, com o objetivo? Na minha opinião, são três coisas diferentes. Como que você definiria cada uma? Mas você acha que uma funciona sem a outra? Acredito que sim. Uhum. Porque a motivação vai ser sempre ali o motivo da ação, que poderia ser esse o objetivo de final, de onde chegar, né? A disciplina é aquilo que você faz ali constantemente porque você sabe que você tem que fazer, mesmo você tendo motivação ou não. O que eu acho que fortalece ali bastante a disciplina é o hábito. Porque se você faz ali pela disciplina aquela coisa várias vezes, aquilo acaba se tornando um hábito. Então, para você vai ser uma coisa que não vai precisar mais de motivação, não vai precisar das outras coisas. Aquilo ali já se tornou um hábito para você. Entende? E é interessante, né? Porque até quando a gente vai perguntar assim para uma pessoa, tá, mas o que que te motiva? Você tem disciplina em tal coisa? E às vezes eu acho que a gente não sabe diferenciar essas coisas, sabe? Porque igual, o que que leva, por exemplo, o que que motiva uma pessoa a estar nesse algoritmo? Se a gente for pensar na nossa sociedade de hoje, será que não é um efeito manada? Será que não é uma outra coisa? Porque eu vejo muito que é igual do caso da Virgínia ou da bebê reborn. O quanto que a gente fica focado naquilo ali e a gente, não, pera. Você bebeu água hoje, Ana Clara? Você foi ao banheiro hoje? Você tomou um banho? Você tirou um tempo pra você? Ou a primeira coisa que você fez quando você acordou, peraí, deixa eu ver aqui. O que que aconteceu aqui nos bets? Não, mas peraí, você tá vendo isso aqui, a bebê reborn? Que absurdo. Mas e aí, você acordou, tomou um café, pegou um sol? Como é que tá o seu sono? Porque acaba que eu acho que a gente também não tá observando coisas básicas. Eu acho que a gente deixou de se importar com coisas básicas do dia a dia, coisas simples mesmo, sabe? Eu acho que também a gente não pode generalizar, né? Uhum. Porque tanto tem pessoas que pensam dessa forma, né, e que vivem ali no automatismo, quanto tem as que vivem consciente. Eu mesma, eu acredito que eu sou uma pessoa que eu vivo muito consciente em relação a essa questão de tecnologia, porque para mim tudo tem um limite. Eu tenho um limite de horas que eu tô ali, que eu me exponho às redes sociais e que eu tô ali, mas eu tenho o controle disso. Que eu acho que o que se tornaria prejudicial seria isso, não ter o controle. Perfeito. Né? Porque a gente vai conviver com a tecnologia, a gente querendo ou não, já é uma parte da nossa evolução que nós já chegamos aí, não tem como Uhum. retroceder. Mas aí vai de onde você está com o controle ou não. E Porque, quando a gente fala, até colocando assim na saúde mental de uma pessoa, por exemplo, que é ou viciada em jogos, como que é? A gente tem lidado com isso. Ou, por exemplo, um adolescente que não aceita tirar o celular porque muitas vezes vai se sentir frustrado. Que agora você falou, se tornou um vício. Como que hoje a gente lida com esse vício, né? Eu vejo que a nossa profissão também, ela tem ajudado bastante, inclusive já tem cientistas estudando sobre isso, né? De
posteriormente um futuro, enfim, transtorno, do quanto que isso também está impactando as pessoas, porque igual você falou, é um vício. E como que hoje a gente faz para sair desse vício? Porque ao mesmo tempo eu observo que se a pessoa ela não tem noção desse controle, como que ela vai sair disso também, sabe? Uhum. Saindo do É, automatismo. né? É o mindfulness, né? É Atenção plena. exatamente a presença, o aqui e agora. Porque se eu não estou presente, eu não tenho como controlar. Uhum. Se eu estou presente, se eu estou me observando, se eu estou me avaliando, então eu sei, nossa, ó, hoje eu fiquei tantas horas no telefone. Só que a questão do vício é o seguinte: o vício é aquele ciclo de liberação de dopamina e de sensação de prazer. Que por mais que você se observe, você vai optar pelo quê? Pelo prazer imediato. Por voltar ali e continuar rolando a tela. Uhum. Entende? E até que ponto esse prazer imediato também faz mal, né? É igual eu penso muito assim, a longo prazo. Como que vai ser a longo prazo esse adulto, esse adolescente, essa criança? Porque acaba que eu vejo que a gente está nesse ciclo. A gente está tentando trazer consciência. O quanto que hoje também, assim, ainda bem, a gente tem neurocientistas fantásticos. A ciência também tem mostrado estudos e mais estudos, entendendo melhor o funcionamento do nosso cérebro, né? E o quanto que a gente pode esperar também de um futuro próximo, de todas essas questões do algoritmo e da rede social, porque ao mesmo tempo, claro, traz esse medo, mas ao mesmo tempo a gente pode também trazer consciência, que eu acho que isso é o principal, trazer consciência para as pessoas. Porque não tem problema, né? O famoso 880, tá. Mas e aí, qual o limite? Qual o meio termo disso tudo? Porque acaba que também fica confuso, eu acho, sabe? Confuso como? Porque, vamos supor, se a gente fosse basear numa coisa geral, não tem como. Que cada um funciona de forma Ser diferente. subjetivo, né? Exatamente, cada um funciona de forma diferente. Talvez o que para mim seja um tempo ok ali nas redes sociais, para outro seja muito pouco ou já seja até muito, né? Uhum. Então vai depender muito do tempo que você dedica, das horas e da frequência, se aquilo te traz algum prejuízo ou não, né? Que eu acho que isso entra numa avaliação, que a gente tem que avaliar ali a quantidade de horas de dia, né? O prejuízo que isso traz, o quanto isso impacta na rotina, no dia a dia, nas tarefas que a pessoa tem a realizar, né? Tem que ter essa avaliação. E uma outra coisa que você falou também que eu achei interessante foi essa questão de. Como é que foi que você falou aí agora por último? Do subjetivo? Não, na pergunta anterior. Do controle. Do controle, né? Do mindfulness, do estar aqui. E também, eu acho que de um papel muito grande que nós temos hoje dentro da nossa profissão é psicoeducar. Orientar, informar, né? Eu acho que o nosso trabalho ele se baseia muito nisso. Da gente estar ali sempre informando, sempre trazendo. Porque quando a pessoa vem nos procurar, ela já vem com alguma demanda. Geralmente ninguém procura um psicólogo ou uma psicóloga sem ter alguma demanda que já está impactando ali na rotina, no dia a dia, entende? Uhum. E assim, só para até contextualizar, porque isso é uma coisa muito importante, que eu vejo que as pessoas têm dúvida também, né? O que é uma psicoeducação? O que é chegar naquele paciente com aquela demanda e ele não entender aquela demanda? Tá, como que eu vou psicoeducar um paciente, por exemplo, que chegou em vício em jogos? Primeira coisa, o que a gente vai fazer? O que a gente vai pontuar? Porque eu vejo também que há muita dúvida, né? Tá, mas o que é uma psicoterapia? Como que eu vou psicoeducar aquele paciente que está em vício em jogos? Eu acho que o primeiro passo que você trouxe muito é do aqui e agora, de talvez trabalhar essa questão dos objetivos, entender melhor o que levou ele a chegar onde ele está, porque a gente já sabe que está numa questão de vício. Mas e aí, como que a gente vai trabalhar isso? Porque eu vejo muito também que talvez a gente vem se sensibilizando, entendendo melhor como que está o funcionamento daquele cérebro, como que ele está se comportando, porque eu gosto muito de pensar que esse vício na internet também é como se fosse o vício
do álcool. Você concorda comigo? Sim, são vícios, entram todos na categoria de vício. E aí é como se fosse a mesma coisa. Se você virar para um alcoólatra, para de beber. Ele não vai parar de beber. Mas ele precisa saber que, por exemplo, se eu for numa festa e tem um álcool, qual a probabilidade dele não ir pegar aquilo ali e dar uma bebidinha? Então é a mesma coisa. A gente precisa, como se fosse uma dessensibilização. O que é uma dessensibilização? Vamos reduzir aos poucos, mas também vamos observar quais são aqueles ambientes que te levam a agir novamente daquela forma. Qual a sua rede de apoio também, né? Porque eu acho que é um misto, um mix de coisas, vamos dizer assim. Sim. Na questão aí da psicoeducação, que nem você estava falando, o que eu acho importante, como aquela coisa é um vício, é algo que libera um prazer ali momentâneo, a gente teria que fazer uma substituição. A gente teria que entender aquele modelo e saber o que também gera prazer imediato para aquele paciente. Uma atividade física, meditar, uma leitura, né? Uma corrida, fazer esse levantamento do que para ele também é prazeroso, para a gente começar a fazer essa substituição. Em relação ao que você falou aí de lugares, beleza, vão ter lugares que geram gatilhos. Sim. Mas a pessoa também pode procurar os lugares em que não gera gatilhos. Perfeito. Evitar, que geralmente é que nem acontece com, eles têm um grupo ali, que uma das regras lá deles é evitar os mesmos lugares. Porque se você frequenta os mesmos lugares, se você vai com as pessoas que têm aquela mesma atitude, você acaba ali se deixando levar e acaba, né, que nem você falou aí, entrando em contato com aquilo e retornando para o vício. E é tão interessante isso, porque hoje, pelo menos, eu vejo, assim, na rede social muito corrida. As pessoas estão correndo bastante, assim. E é o que eu acho muito positivo. E eu vejo que, por exemplo, o Wesley mesmo, o que ele fez? Ele saiu do vício do cigarro e entrou pro vício da corrida. Então, ou seja, ele substituiu um vício que era maléfico por um vício que é benéfico a longo prazo. E é justamente isso que a gente quer falar, porque eu acho que tem muito tabu das pessoas, vou substituir um vício por um outro vício, não faz sentido. Mas existem vícios que eles são benéficos, sabe? Eu acho que é tudo isso, é a gente manter um equilíbrio. Porque uma pessoa que ela tá viciada naquilo, ela tem que achar as outras alternativas, que envolve também muito o que a gente falou. Qual é o seu objetivo? Do que você gosta? Porque com certeza uma pessoa que tá naquele vício, ela não gosta só daquilo. O que ela gosta é daquela recompensa imediata. Mas existem outras coisas que ela gosta além daquela recompensa imediata, sabe? Sim. E acaba que, igual você falou, é um vício constante, mas que a gente tem que saber. Eu acho que psicoeducar é isso, muitas vezes, na primeira sessão. Quando eu pergunto, né? Quem é a Ana Clara sem o algoritmo? Quem é você? Do que você gosta? Quais são seus valores? Porque acaba que é uma recompensa imediata, mas existe uma pessoa além dessa recompensa imediata. Eu acho que, no final das contas, é isso que eu quero dizer sobre o algoritmo, que existe uma Flávia, existe uma Ana Clara sem o algoritmo, que tem seus gostos, tem suas preferências, seja ficar em família, sei lá, assistir um futebol. Isso também são prazeres da nossa vida, sabe? Que acaba que a gente não observa também o quão é benéfico pra gente, né? Sim. E tem também os nossos algoritmos internos, né? As nossas preferências, que inclusive são baseadas nas nossas crenças, nos nossos pensamentos, na interpretação que a gente tem de vida, de como a gente interpreta aquilo. Se eu interpreto que isso não faz bem para mim, eu evito. Se eu interpreto que isso me faz bem, eu vou atrás. Então, eu acho que isso também parte de um algoritmo interno, né? Que sai daí você vai procurando o quê? O que você gosta. Que é o que a rede social faz com a gente, né? Exatamente. Bota o que a gente gosta. Né? Exatamente. E a pessoa até pergunta, tá, mas e aí? Né? A gente tem também esse algoritmo interno. Então, dá pra... Como é que se diz? Dá pra você ter uma noção, uma base, né? Do que é um algoritmo relacionado a isso. Engraçado, né? Porque se a gente for parar pra analisar, o que até para explicar para as pessoas o que seria uma crença, o que seria um pensamento, se você fosse explicar assim, porque quando eu penso em crença, eu penso, tá, é aquilo que eu acredito e vou permanecer naquilo, é isso, pronto, e acabou. E até entrando nesse sentido, quanto que faz mal, quanto que faz bem, assim, nesse contexto.
Se eu perguntar, Ana Clara, tá, mas o que que é uma crença? O que que é um pensamento? Porque acaba que tudo isso tá linkado no nosso cérebro. Mas como que a gente funciona hoje em dia? Sendo seres subjetivos, sabe? Sim, sim, os nossos pensamentos, nós... O que que acontece? Eu gosto de falar com os meus pacientes o seguinte, que o que que são pensamentos para ficar mais claro, para as pessoas entenderem. Pensamentos são ideias, são imagens, é tudo aquilo que vem à sua mente. O fato da gente parar para pensar no nosso pensamento se chama metacognição. É o fato de você parar para observar os seus próprios pensamentos. As nossas crenças nucleares, elas vão ficar ali nos nossos gostos, nas nossas preferências. E as nossas crenças nucleares são aquelas regras rígidas. Tem que ser assim. Então, eu costumo falar muito disso com os meus pacientes, até para a gente entender o modelo cognitivo do paciente, para entender o funcionamento do paciente. E dentro de pensamentos, a gente tem vários modelos de pensamentos disfuncionais. Catastrofização, do 8 ao 80, aquele pensamento de leitura mental. Então, assim, dá para dar uma explicada bacana, sabe? Uhum. Que aí a gente entra um pouco Na psicologia. Sim, Mas, sim. e eu gosto muito de falar da questão da lente, e até parando para pensar nesse algoritmo, eu pensei numa criança na tela. Se você parar para pensar, e até a gente mesmo, se a gente ficar olhando para aquela tela, a gente não consegue ver o que está ao nosso redor. A gente está focado naquilo ali. Então, se a gente está focado naquilo ali, eu não sei se você já ouviu, muitas vezes já aconteceu comigo de estar no celular e eu tô aqui, a pessoa tá falando comigo, Flávia, e dá aquele alerta. Então, eu gosto de pensar que é como se fosse isso. A gente tá ali, focado naquilo ali e não estamos prestando atenção ao nosso redor. E até que ponto isso faz bem, até que ponto faz mal. A gente não tá focado o quê? No nosso externo. Então, o que que o nosso cérebro tá recebendo? Estímulo. Muito estímulo. Mas a gente não tá observando o que tá ao nosso redor. Você menciona isso quando você fala em automatismo? Você tá ali no Também. piloto automático? Isso, exatamente. E o quanto que a gente não tá aproveitando o que tá ao nosso redor. E eu gosto de trazer, tá? É como se fosse um pensamento. Eu tô ali olhando para aquele pensamento de que não sou capaz, eu não sou capaz, mas peraí. O que que tá ao meu redor? Vamos parar? Vamos olhar o que tá ao meu redor? Nossa, mas eu consegui fazer aquilo ali. Olha que passo interessante que eu dei aquilo ali, que é o que eu relato muito, que é a questão do processo. Você já observou que para você chegar onde você quer estar também, olha o tanto de coisa que você conseguiu, né? É igual, eu tô aqui na minha casa agora. Ai, mas eu queria tanto aquilo ali. Nossa, mas essa mesa aqui, eu consegui essa mesa. E acaba o quanto que eu queria aquela mesa e hoje eu tenho aquela mesa. E a gente quer mais, mais, mais. Eu acho que o automatismo faz muito isso também. De a gente querer mais, mais. Como é que você costuma descrever um pensamento, principalmente para os seus pacientes? Eu gosto muito de falar do seguinte. Se eu fosse perguntar, Ana Clara, o que que é uma maçã? Você saberia descrever o que é uma maçã para mim? Sim, maçã é uma fruta, né? Uma fruta comestível. Aí eu posso falar das características. Essa maçã é vermelha, ou essa maçã por dentro ela é branca, ela tem uma textura. Agora, se eu virar pra você assim, Ana Clara, você sabe o que que é brie? Brie? Não. Vem alguma imagem na sua cabeça? Pode falar. Um pontinho de brilho lá no fundo. Aí a Porque gente entra na brilho, isso, literalidade. o brie vem de brilho, então talvez seja. Não. E aí o que que eu falo muitas vezes pro paciente? E se eu te falar que brie é um tipo de queijo? Automaticamente o que que vai vir na sua cabeça? Um Um queijo. queijo. Então, ou seja, tudo que a gente pensa, em algum momento, ou a gente viveu, ou a gente viu. Então, todo e qualquer pensamento, ele não vem à toa. Porém, tem um pensamento que não é real, que não é verdade. Mas eu gosto de explicar que se em algum momento você tem aquele pensamento, por que você tem aquele pensamento? Devido ao quê?
Algo que você já viveu, alguma experiência já vivida. Sim, em que a gente entra no ponto das crenças, por exemplo. Então, eu gosto muito de dar, vamos dizer assim, sentido figurado para o paciente. Porque você sabe o que é uma maçã porque em algum momento alguém te apresentou uma maçã. Você sabe a textura da maçã porque em algum momento alguém te apresentou uma maçã. Você lembra que a gente estava conversando aquele dia sobre aquele exemplo que a gente viu na internet da cobra? Como é que foi mesmo o vídeo? Que eram várias crianças, bebês, não é? Ah, sim, era um experimento. Se eu não me engano, esse experimento aconteceu em Harvard, né? Que eles fizeram esse experimento do medo. Porque o medo, a gente não nasce com medo. O medo, ele é aprendido. Perfeito. Né? Eles colocaram algumas crianças em contato com cobras e, assim, alguns bebês em contato com as cobras, e pelo fato deles não saberem que aquilo ali era perigoso, que aquilo ali trazia um perigo, eles manusearam as cobras, eles brincaram, eles deitaram e eles rolaram. Os pais chegam e ficaram no fundo, tipo... E os pais, como já tem, né, essa questão desse condicionamento de que aquilo ali é perigoso, eles ficavam assim, né, muito preocupados, com receio de acontecer alguma coisa com as crianças, e não, e ali no fundo o que que acontecia, né? Elas interagiam porque elas não sabiam que elas tinham que ter medo da cobra. E é isso. O que acaba que no final das contas o exemplo é, assim como o medo é aprendido, talvez o pensamento, será que ele também é aprendido? O que você acha? Acredito que aprendido não, porque é uma coisa inata nossa, né? Pensamento é uma coisa que a gente já nasce, né? Com ele. Mas a forma de pensar, sim, ela pode ser aprendida. Exatamente, que aí entra no ser subjetivo, né? Mas é tão interessante quando a gente para até para pensar, eu gosto muito de dar esse exemplo ancestrais, enfim, a gente vai pensar lá nos macacos, lá muito tempo antes. Como que a gente aprendeu que o medo é medo? Ou como que eu sei que eu não posso enfiar, sei lá, minha cabeça no tigre? Como que eu sei disso? De alguma forma, os meus ancestrais lá atrás aprenderam que, assim como os pais aprenderam que aquela cobra é perigosa. Mas e se na verdade aquela cobra não for tão perigosa? E se aquele medo que você tem, na verdade, não é um medo real? Que aí a gente entra. Será que esse pensamento ele é tão verdadeiro ao ponto de trazer uma emoção que te gera medo? Entendi. O que você acha? Eu gosto de ficar aqui na minha cabeça dando nome aos bois, né? Você explicando aí, eu procurando aqui a forma técnica da explicação. Essa questão que você falou por último entra muito na catastrofização, né? Até que ponto a gente deve acreditar no que a gente pensa? Porque Exato. até que ponto aquilo ali foi uma coisa aprendida, aquela interpretação que a gente tem de determinado assunto ou de determinada coisa, ela não foi influenciada ali pelo ambiente ou pelas pessoas nas quais você convive, né? Então eu acho que entra muito nisso. E aí, até isso é tão subjetivo. Do que você tem medo, do que eu tenho medo. Isso também é subjetivo. O que eu penso, o que você pensa. E aí a gente entra de tipo assim, ao mesmo tempo, será que a gente tem o mesmo algoritmo? Porque, inclusive, teve até uma pesquisa, né, que falava assim, que foi feita uma pesquisa que eu acho que umas 5 mil pessoas, que a pesquisa perguntava, qual o seu maior medo? Se eu te perguntar, Flávia, qual o seu maior medo? Ixi, Mariana, quer a lista? Não, sim, porque aí o que acontece? Você acredita que a grande maioria respondeu que o maior medo era falar em público? As pessoas não têm nem tanto medo de morrer, não têm nem tanto medo de outras coisas, mas o maior medo é falar em público. E Por quê? Porque quando elas sentem aquele medo ali, elas associam isso ao pensamento. perfeito. E quando elas associam isso ao pensamento, o que você vem? Nisso que a gente falou agora, que nem todo pensamento nosso é verdadeiro. Eu tô com medo, mas eu tô com medo do quê? De pessoas? Porque, cara, se a gente for pensar até, igual eu tô falando, nessa questão dos nossos ancestrais, o medo, ele surgiu pra gente ter medo de coisas o quê? Que vão nos machucar, que vão nos afetar, se a gente for parar pra pensar no contexto do medo. Não, então peraí, eu vou ter, igual eu falei, eu vou ter medo de uma onça, por quê? Porque pode ser que se ela me atacar eu vou morrer. Ok, é um medo real. Agora, poxa, eu tô com medo de falar em público. Tá, mas você não concorda comigo que hoje a gente tem treinamento, a gente tem
habilidade, a gente tem pessoas que ensinam oratória, de como falar, enfim, a gente tem o quê? Meios. Mas por que que esse medo que é irreal, ele vem de uma forma tão maior de um medo que é real? Aí eu já entro na tríade cognitiva. É um pensamento que ele vai desencadear uma emoção e que ele vai desencadear um comportamento. O pensamento tá aqui. E eu acho que quando fala assim, tanto voltado ao público, as pessoas vão me julgar, ou eu vou errar e elas vão rir de mim, que aí a gente entra muito na vulnerabilidade, né? De você se mostrar vulnerável ali, que gera essa emoção de medo, de luta ou fuga. O que que é? Ou eu vou pra cima ou eu fujo, né? E daí o comportamento, que eu acho que quando você toma um comportamento ali que ele é baseado no seu pensamento, nem sempre ele vai ser um comportamento funcional. Assim como um pensamento, né? Assim como um pensamento. Exatamente. Porque se eu penso, eu vou desistir disso aqui porque eu acho que eu não vou dar conta, porque eu acho que eu vou ser julgada, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer com excelência. É disfuncional. O comportamento de ficar pode ser um comportamento de encarar, mas o comportamento de fugir da situação, ele pode ser um comportamento de fuga. Perfeito. E o que seria mais funcional? Encarar. Uhum. Ou fugir? Engraçado, você falou isso e veio o link do nosso assunto hoje, que é do algoritmo. De que eu vou lá, eu posto uma foto. Tá tudo bem. E será que tá tudo bem mesmo? Até que ponto isso também é verdade? Porque a gente vive muito também que as pessoas, principalmente os adolescentes, postei essa foto aqui, tô nesse lugar aqui, mas chega em casa, não tô legal. O quanto que também isso é real e irreal, né? E aí que a gente entra de novo nesse automático. É tão interessante porque quando a gente para pensar num pensamento, num medo e num comportamento, os três, muitas vezes se a gente for para pensar, são pensamentos totalmente verdadeiros. Por exemplo, eu não consigo. São disfuncionais, né? Eles não têm uma função Mas ali. será que esse pensamento é verdadeiro? Você lembra daquela vez que você estava lá no ensino médio, no ensino fundamental, e você conseguiu fazer aquela apresentação e você se destacou? Então, quanto que você tem de prova para acreditar que esse pensamento é verdadeiro? Ou que esse medo de fato é verdadeiro? Porque lá atrás você teve uma experiência que foi positiva. Então, quanto que o pensamento, a emoção, o comportamento regula a gente? E aí eu até questiono. Quando a gente questiona esse pensamento, o que a gente faz? Não, mas peraí. Por que eu tô com medo de falar em público, sendo que lá atrás eu tive aquela experiência que foi positiva? Que aí vem, por exemplo, uma catastrofização. Não, mas vai dar errado, não vai dar certo, vai dar dor de barriga, e aí vem uma ansiedade, vem um medo. Tá. Mas a gente tem hoje habilidades. Sim. E muitas, não são poucas, principalmente por conta do medo, né? Você começar a entrar aqui agora no Mindfulness, né? Parar para observar o que tem ao seu redor, para você se conectar com o aqui e agora, né? E avaliar esse medo. Eu preciso mesmo sentir esse medo? Eu preciso mesmo me comportar baseado no que eu penso e no que eu sinto? E aí, uma pergunta sobre o algoritmo, que às vezes até eu não sei responder. O quanto que, e falando, claro, das redes sociais, enfim, o quanto que esse algoritmo nos controla, e eu falo no sentido de controla o pensamento, controla a emoção e a forma como a gente age, entrando na tríade cognitiva. Você acha que ele controla a gente? E até que nível? Eu acredito que sim, que hoje as pessoas elas não sabem mais identificar o que é uma vida real e o que é uma vida de Instagram. Vamos usar aqui o exemplo da Virgínia e do Zé Felipe, né? Foi um susto para todo mundo. Nossa. O casal perfeito, a família perfeita, os filhos perfeitos, por que que eles estão se separando? Aí você para pensar. Até que ponto tudo que as pessoas transparecem na rede social é real? E aí vem o questionamento, né? De o quanto as pessoas acreditam naquilo. O quanto que o seu pensamento te faz acreditar naquilo. Sim. De que, ai meu Deus, quanto criança, o quanto de adolescente eu vi no próprio consultório. Ai, eu não acredito mais no amor, porque o amor não existe, Virgínia e Zé Felipe terminaram. Tá, o que a gente sabe é o que o algoritmo deixa a gente saber.
Então, ou seja, o que vamos supor, Virginia e Zé Felipe deixa a gente saber. E aí que tá o ponto principal do algoritmo, que o que a gente sabe, o que a gente não sabe. Exatamente, porque eles poderiam até estar tendo uma suposta crise ali no casamento. Mas Sim. eles não transpareciam isso em momento nenhum nas redes sociais. Que é até o que a gente fala daquele adolescente, nossa, mas como assim? Fulano não tá legal, sendo que fulano tá todo dia viajando, tá postando. E eu acho que isso entra até o ponto da saúde mental, da nossa profissão, de observar que isso faz mal. O que eu quero dizer é que o algoritmo em excesso faz mal. Tudo que é em excesso faz mal, né? Que é o famoso 880. Tá, mas vamos pensar aqui qual o meio termo disso. Igual você falou, você consegue ter um controle de que não posso ficar muito tempo no celular. Eu tenho um horário para ficar no celular. Por quê? Você sabe que aquele estímulo ali faz mal. Vamos dizer, não que faz mal, mas aquele excesso de estímulo faz mal. A mesma coisa do falar, não posso deixar uma criança que acabou de nascer e dar o celular para ela. Olha o primeiro estímulo que você está apresentando para uma criança que nem completou 2 anos de idade. Um celular? Por quê? Porque a gente já chegou aqui numa conclusão que é o quê? Um prazer imediato. Como que você vai dar um prazer imediato para uma criança de 2 anos? Que eu acho Pode falar. que isso também entra muito na questão do desenvolvimento ali da primeira infância, né? Perfeito. De como o cognitivo dessa criança vai responder, sendo que ela teria que estar ali fazendo atividades, né, manuais ou atividades visuais para ir desenvolvendo, né, esses sentidos básicos, essa questão toda sensorial, da visão, do tato, da audição. E não, a criança já é sobrecarregada com muitos estímulos ali, com uma tela, com muitas informações. E isso atrapalha no desenvolvimento, porque essa criança já está ali com esse acesso precoce a todos esses estímulos. Então, ela vai estar sempre sendo uma criança precoce ali, né? Na adolescência já vai ser precoce, na vida adulta já vai ter tudo ali muito precoce. E o quanto que é importante a gente desenvolver isso. O quanto que é importante eu brincar de pique-bandeirinha na rua para eu saber e ter uma noção espacial ali. Gente, isso é muito importante. Muito importante. A criança derrubar, encher, enfim, colocar suco no copo e derrubar é super importante. Por quê? Porque ela tá aprendendo aquilo ali. A gente não nasce sabendo, né? Você falou isso aí, eu lembrei de um Reels que eu assisti. Tinha uma criança na banheira com os olhos cheios de água e falava bem assim, não seque os olhos da criança. Por quê? Porque o fato de você ir lá secar o olho da criança faz com que ela desenvolva o quê? Uma sensibilidade à água. Porque se o olho dela tá ali exposto, se ela tá ali exposto àquela situação, ou o corpo ele vai conseguir se regular, vai conseguir fazer com que pisque ali e a água caia, sem que a criança tenha essa sensibilidade à água. Inclusive, ele falou que para quem pensa, né, assim, futuramente de ter um filho nadador ou tem a intenção de colocar um filho numa aulinha de natação, para não fazer realmente isso. Que é o que envolve até a questão das cobras, que é aprendido. Gente, eu gosto muito disso. Comportamento, ele é aprendido. Claro que a gente tem algumas questões inatas, mas muitas vezes o comportamento é aprendido. Então, o quanto que a gente puder, claro, fazer pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes e pela gente mesmo, que a gente possa fazer. E que tudo tem que ter esse equilíbrio. Eu acho que o mais importante é isso. E a gente mostrar que tudo isso envolve o nosso cérebro. Porque muitas vezes as pessoas não entendem. A gente fala isso, não, tô falando bobagem. Mas o quanto que o nosso cérebro recebe estímulos o tempo todo. O tempo todo. Por que você acha que a criança, quando nasce, ela vai pegar nisso aqui, ela vai tocar no microfone, ela vai... Por quê? Porque ela está descobrindo o mundo. Então, realmente, tudo que é novo é mais gostoso, é mais prazeroso, mas a longo prazo. E depois? Sim. Porque a gente sabe que, poxa, o novo ele vai ser prazeroso, ele vai ser legal, é igual um trabalho novo. Você vai estar animado e que não sei o quê. Depois de um ano, ai meu Deus, não aguento mais trabalho, não aguento mais. Eu quero só ir embora para minha casa e dormir. Então é isso. A gente também precisa focar e observar o nosso processo. Observar, claro, tomando água e se observar, que é o que você falou, ser vulnerável, né? Ser um indivíduo vulnerável. O que
que é, Ana Clara, essa vulnerabilidade? O que é um ser que olha para si, que se aceita e que é vulnerável na sociedade de hoje, desse algoritmo? Eu acredito que você se mostrar vulnerável hoje dentro do algoritmo é você ser uma pessoa fraca. Perfeito. Né? Porque a gente vê muito isso. Ninguém mostra a parte difícil, a parte vulnerável. As pessoas só mostram o bonitinho, o que deu certo. Ninguém posta ali, eu fiz isso e não deu certo. Não, as pessoas querem mostrar sempre o melhor. Então tem esse receio de você se mostrar vulnerável ali e você ser visto como fraco. Você ser visto como aquela pessoa que não conseguiu, que não deu certo, né? Tem muito disso. E o quanto que é importante isso. Eu acho que é uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, inclusive minha psicóloga sempre fala, se observa, se aceita, seja vulnerável. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Seja quem você é, seja uma pessoa vulnerável. Mostre quem você é por inteiro. Porque, igual você falou, você é tudo aquilo que você viveu e que você é agora, no aqui e agora. Mas, além disso, eu acho que é isso que a gente quer no final das contas. Claro, não é ir para a rede social e mostrar, ai meu Deus, eu tô passando por X, Y, Z. Não, gente. Mas é se deixar sentir, se observar, que é o que a gente fala da atenção plena. Aqui agora, onde é que você tá? Ah, eu tô aqui com a Ana Clara, a gente tá conversando, estamos aqui tomando o nosso café, enfim, estamos fazendo o nosso podcast. Mas e aí? Quem sou eu? Quem é a Ana Clara aqui no meio disso tudo? Porque se a gente tá aqui hoje é porque a gente tem um valor em comum. Sim. Né? Acho que o nosso algoritmo nos escolheu. Eu escolhi você, você me escolheu. E é isso, né? O nosso algoritmo faz escolher também as pessoas que estão ao nosso redor. Inclusive na questão do vício. Se você para ver uma pessoa que tá viciada na internet e ela, sei lá, vamos supor um adolescente que é viciado em jogos e ele tem amigos só na internet. O que a gente vai fazer? A gente precisa ampliar esse repertório social dele. Tá, você gosta de jogos? Mas você observou que vai ter um evento, sei lá, um evento geek, tal final de semana que vai ter pessoas também que gostam de jogos? Vamos fazer assim, vamos tentar ir lá para esse evento. Por quê? Porque você consegue observar que ao mesmo tempo que esses jovens gostam de jogo, enfim, gostam de ficar lá no videogame, a gente consegue ampliar para quê? Para que ele vá lá para fora. Trabalhar esse repertório social, né? Isso. Tanto de interagir com outras pessoas, quanto de aprender a interagir com pessoas. Porque eu acho que você tá ali muito no mundo online, você fica muito preso naquilo. Uhum. E até quando você tem essa exposição ali fora do online, você se sente deslocado. Você não sabe como agir. Isso. E aí é trabalhar esse vício também. Porque às vezes pode ser que esse vício é um medo, talvez, igual um medo de se socializar. Ou então observar por que aquela pessoa que é alcoólatra tá naquela situação. O que levou ela e tá... Ah, tudo bem. Vamos dizer que é genética. Ah, o pai, a mãe era alcoólatra. Tá, ok. Mas que recurso que hoje a gente tem para fazer com que a pessoa tenha um vício mais saudável? Então, Ana Clara, de tudo que a gente falou hoje, o que você tira de mais importante do que a gente falou? Então, analisando, porque assim, a gente não falou de um tema só, né? A gente falou de vários temas. Sim. E eu acho que o tema que a gente mais falou foi algoritmo, foi rede social, e o que eu tiro de reflexão de tudo isso, né? Tiro de reflexão o seguinte, que a gente não pode deixar que os algoritmos nos controlem, mas que nós tenhamos o controle dos nossos algoritmos. É isso. É igual a gente falar de um vício. A gente não pode deixar esse vício nos controlar. O que a gente deve fazer? A gente deve ter o controle. Exatamente. E eu também até devolvo assim, mas calma lá. O controle também não é tudo, mas é a gente parar, observar e se questionar. Eu acho que essa acaba que é a reflexão de tudo. Se questione. Se questione até que ponto isso tá te fazendo mal, tá te fazendo bem. Ah, tô ali no Instagram, beleza. Mas você observou quanto tempo que você tá ali no Instagram? Porque é isso que eles querem. Que você fique horas e horas e horas. Mas você consegue ter esse time, que é justamente esse controle de... Peraí, igual você falou. Não, agora não é a hora.
vou conversar com as pessoas aqui, vou fazer as coisas que eu gosto. Por quê? Porque tudo se torna um hábito. E um hábito, ele pode se tornar um vício. Mas aí cabe a você, cabe a mim, observar. Decidir, né? Se esse vício, ele vai ser um vício Isso. benéfico ou se ele vai ser um Sim. vício maléfico. Que aí entra Né? no que você acredita. Mas também observar até que ponto isso faz mal, até que ponto faz bem. Gostei muito do nosso bate-papo. Eu também. Foi muito bom. Foi um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha Posso mais fazer mais episódios de podcasts, né? E aí eu quero até terminar. Como que você explicaria esse nome entre insights e cafés? Eu acho que tá bem representado aqui, né? Amantes de cafés, Sim. amantes de insights e conversas. E aí entra no ponto. O que nos levou também a conhecer foi o café. A gente chama café. E uma boa prosa que a gente tira todo dia no trabalho. A gente resolveu fazer entre insights e cafés. Como eu tinha dito, os nossos algoritmos nos escolheram. Então, junto com isso, o nosso café e os nossos insights aí. Vários insights. Que a gente tem, que a gente resolveu compartilhar com outras pessoas. É isso. Ficamos por aqui. Obrigada. Tchau, tchau. Tamo junto. Tamo Beijos. juntos.